Pronto, gente, vamos lá agora para recuperação, né? Fizemos agora no vídeo anterior o simulado. Resolvemos todo o simulado do segundo bimestre. Vamos agora para a recuperação. A recuperação desse simulado do segundo bimestre. Mais uma vez, lembrando que o assunto desse segundo bimestre foi gráficos e funções horárias. Funções horárias e gráficos. Agora para recuperação do simulado. Então, vou colocar aqui, ó, recuperação do segundo bimestre, ou seja, recuperação 2, né? Recuperação do simulado do segundo bimestre. Então, vamos lá. Primeira questão. Mais uma vez, vão ser 10 questões, né? Primeira questão diz o seguinte. A relação S igual a S igual a 20 menos 10t. Então, ele diz, a relação igual a 20 menos 10t refere-se à função horária dos espaços para o movimento de uma partícula, com unidades no sistema internacional. Com relação à função dada, podemos dizer que os valores de S0 e da velocidade são respectivamente. Então, na verdade, ele está querendo saber quem é S0 e quem é a velocidade. Dada a função, é a função, né? Uma função horária do espaço com relação à velocidade, para o movimento retilíneo uniforme, né? Ele quer saber quem é S0 e quem é V. Tá, gente? A questão mais simples de todas, né? De maneira genérica, professor, de maneira geral, a função do movimento retilíneo uniforme, do espaço com relação ao tempo, é a famosa sorvetinho, né? Famoso, de maneira descontraída, o famoso sorvetinho. S, de maneira geral, de maneira genérica, o sorvetinho é S igual a S0 mais VT. Então, para a gente identificar termo a termo, basta a gente acompanhar aqui, observar essa função, a função dada, né? Primeiro, tá, professor? Nunca vai substituir essas grandezas. No caso aqui, na composição de uma função, né? Eu não posso substituir nem S nem T. Sempre tem que deixar indicado. Exatamente por isso é o motivo de ser função. A função do espaço com relação ao tempo, né? Então, só vou substituir os valores de S0 e o valor de V. O valor de S0 e V. Logo de cara, S0 está aí, né? Ó, 20 metros. E o valor de V é quanto? O valor de V é 10. 10 o quê? Metros por segundo. Atento ao sinal. Menos, né? Menos 10 metros por segundo. Tranquilo? Qual a alternativa? Primeira questão, alternativa correta, letra B. Alternativa correta, letra B. Vamos conferir lá na recuperação. A recuperação na prova diz o seguinte. Alternativa correta, letra B. S0 igual a 20, está aqui, e V igual a menos 10. Acabou, não tem mistério essa primeira questão, né, gente? Vamos lá, segunda questão. Segunda questão, primeira questão dada, né? Segunda questão, um ciclista. É exatamente a mesma questão lá do simulado, né? Então, a segunda questão diz o seguinte. Um ciclista realiza um movimento uniforme segundo o gráfico a seguir. Determine qual é a função desse gráfico. Já fizemos essa questão, foi? Então, fazer aqui, para a gente não perder tempo, né? Um pouquinho mais direto. É um gráfico definindo o eixo vertical, definindo os espaços, dado em metro, o eixo horizontal, definindo os tempos, dado em segundos. E o gráfico, na verdade, está aqui, ó, é a reta vermelha aí. Corta o eixo vertical no valor de menos 10 e corta o eixo horizontal no valor de 2. A gente já tinha feito essa questão, né? Ah, professor, eu quero saber qual é a função. Qual é a função que define esse gráfico? A função acabamos de dizer, né? A função é o famoso sorvetinho. S igual a S0 mais VT. O S0 é só olhar onde corta o eixo vertical, né? Ó. Então, o S0 vai ser menos 10. Tá? E a velocidade vai ser o quê? A velocidade é exatamente a relação aqui do triângulo. Olha aqui o triângulo destacado. Esse tamanho mede quanto? 10. Dividido por esse tamanho aqui mede quanto? 2. Logo, a velocidade é quanto? 5. Velocidade igual a 5, né? 5t. Ah, professor, mas o gráfico, a reta está subindo ou descendo? Subindo. Então, mais 5t. Então, tá aí. O número 2, alternativa letra A. Resposta correta, letra A. Vamos conferir na prova. Letra A diz o quê? Olha lá. S igual a menos 10 mais 5t. Né? Letra A, menos 10 mais 5t. Parabéns. Vamos lá para a questão 3. Então, gente, observe que eu estou fazendo aí essa recuperação um pouquinho mais direto, né?
corrigindo um pouquinho mais direto, para a gente não perder tempo, já que a prova é exatamente a mesma do simulado. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte: determinado móvel se desloca ao longo do tempo segundo o seguinte gráfico abaixo. Dado o gráfico, pede o S0. Já tínhamos feito essa questão também. Então ele deu o gráfico abaixo, está aí. O eixo vertical define os espaços, dado em metros. O eixo horizontal, os tempos, dado em segundos. E o gráfico nada mais é do que essa reta aqui em vermelho, destacada aqui para a gente ver, né? Bem destacado. Aqui corta 30 e aqui corta 3. Então ele quer saber quem? Quer saber o valor de S0. Pelo amor de Deus. Não pede nem velocidade, nem função, só o S0. O S0 não tem o que fazer, né? Sempre, é uma definição. Não tem cálculo, não tem conta, não tem nada de calcular. O S0, professor, é onde o gráfico corta o eixo vertical. 30 metros. Acabou-se. A alternativa, questão 3. Questão 3, alternativa correta, letra E. Vamos conferir na prova. Questão 3, letra E. Letra E diz que S0 é igual a 30 metros. Correto. Vamos lá, questão 4. Então, gente, sinceramente, o camarada fez aí esse simulado, depois fez a recuperação, por incrível que pareça, tem gente que tirou 0. Mesmo que tenha chutado tudo, eu não encontro uma possibilidade cósmica, universal, para ter chutado tudo ao acaso e uma possível possibilidade de combinação de conseguir zerar toda a questão. É muito complexo, muito difícil de zerar aí essas provas, viu? Vamos lá, questão 4 agora, né? Ó. Questão 4. Então, extremamente fácil, né, gente? Tá aí o simulado e a recuperação. Questão 4 diz o seguinte: dado o gráfico a seguir, pede a função. Mesma coisa. Foi também uma questão tirada do simulado. Mudou só aí algumas coisas, né? Lá no simulado, se eu não me engano, pedia só um valor. Aí pede a função toda. Dado o gráfico abaixo, onde o eixo vertical define os espaços, dado em metro, o eixo horizontal define o tempo, dado em segundo. E o gráfico nada mais é que a reta aqui, essa reta destacada em vermelho, né? Cortando o eixo vertical aqui, ó, no valor de 20, né? E esse valor cai em cima de 50, e na verdade ele vai se relacionar com o valor lá do outro lado em 10. Pronto, dado esse gráfico, né? Ó, mais ou menos isso. Dado esse gráfico, ele pede para, a partir do gráfico, encontrar a função. Qual é a função que define esse gráfico? Então, vamos lá. Primeiro, professor, é um gráfico do espaço com relação ao tempo. Então, não tem para onde fugir. A gente já falou isso várias vezes, né? É a função sorvetinho. S igual a S0 mais VT. Mais VT, né? S0 já está na cara. Quem é S0? 20. Certo? A velocidade, se está a inclinação para cima, é positiva. Quero saber a velocidade é destacar aqui o triângulo. Esse triângulo, professor, quanto é que mede esse lado aqui? Esse lado é a diferença entre 50 e 20, é 30. 30 dividido por 10, né? 30 dividido por 10, 3. 3t. Aí é a função. A função S igual a 20 mais 3t. Questão 4, alternativa C. Alternativa correta, letra C. Vamos conferir aí. Letra C, S igual a 20 mais 3t. Tá aí. Vamos para questão 5. Então veja, gente, que é uma prova dessa, o camarada que estudou não tem condições de estar enrolado em questões simples dessa. Vamos lá para a questão 5, né? Questão 5 diz o seguinte: determinado móvel se desloca ao longo do tempo segundo a seguinte função horária. V, então ele dá a função, né? Ó. Nessa questão 5 ele dá a função. Dada a função V igual a menos 12, menos 6t. Pronto, dada essa função, aí ele quer saber. Com relação à função dada, podemos dizer que os valores de V0 e da aceleração são respectivamente. Tá, não tem o que fazer, mais uma vez, né? Identificação dos termos. Todo mundo está vendo aqui explicitamente, né? Que é uma função que relaciona velocidade e tempo. A função que relaciona velocidade e tempo só pode ser vovô ateu. Como é vovô ateu? De maneira genérica, V igual a V0 mais AT. Então eu vou identificar aqui os termos, né? Ó, quem é V0 e quem é A. V0 é quem? V0 é igual a menos 12 metros por segundo. Quem é A? A é quanto? Menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então, não tem para onde fugir. Questão 5, alternativa letra D. Letra D. Vamos conferir na prova se é isso mesmo. Letra D, V0, menos 12 metros por segundo. E aceleração, menos 6 metros por segundo ao quadrado. Não tem o que fazer numa questão dessa, né, gente? Perder tempo numa questão simples dessa.
Vamos à próxima questão. Questão 6. O que diz a questão 6? Questão 6 diz... Estão vendo aí que eu estou num ritmo um pouquinho mais direto, né? Sem perder tempo. Porque a gente já detalhou o máximo possível, extremamente detalhado, aos poucos, bem devagar, passo a passo, no simulado. A recuperação agora, como é bem dizer a mesma questão, aí eu estou mais direto, né? Então a questão 6 diz o seguinte: o gráfico a seguir fornece a velocidade de um corpo no decorrer do tempo. A partir do gráfico dado, qual é a aceleração descrita por esse módulo? Pronto, então é o seguinte, ele dá um gráfico, e o gráfico é o seguinte. O eixo vertical, ele define a velocidade, as velocidades, dado em metros por segundo, e o eixo horizontal define os tempos, dado em segundos. O gráfico nada mais é que a reta, essa reta aqui destacada em vermelho, cortando o eixo vertical aqui nos valores 6, aqui embaixo 6, e aqui em cima o valor de 20. Esse valor de 20 se relaciona com o valor aqui de 7K na frente. Pronto, ele quer saber, a partir do gráfico, qual é a aceleração? Quer saber a aceleração, né? Qual é a aceleração direta? Então, gente, a gente já tinha falado no simulado, né? Tá, eu quero calcular a aceleração no gráfico que relaciona a velocidade pelo tempo. Então, nada mais é que destacar aqui o triângulo, né? Ó, destacar o triângulo aqui, essa região. Ah, professor, o triângulo vai ser exatamente o quê? Dividir aqui o lado aqui do triângulo, esse lado do triângulo, é a diferença entre 20 e 6. Qual é a diferença entre 20 e 6? 20 menos 6 dá quanto? 14, né? Então tá aqui, ó. Vou fazer 14, né? O lado desse triângulo 14, dividido por esse outro lado aqui do triângulo. Que lado é esse daí? Quanto é que mede esse lado aí? Esse lado aqui mede quanto? Esse lado mede 7. Então 14 dividido por 7, isso vai ser a aceleração. Nada mais, nada menos, gente, porque esse lado aqui equivale ao eixo vertical, a velocidade. Então, na verdade, é o meu ΔV. Dividido por esse lado aqui, nada mais, nada menos que o eixo horizontal, é o eixo dos tempos, ΔV. E dividir ΔV por ΔT encontra a aceleração. Então, a aceleração é 2, não, 14 por 7, 2. 2 o quê? Positivo, porque está subindo, metros por segundo ao quadrado. A alternativa da 6, 6. Alternativa letra A. Vamos conferir na prova. Letra A, 2 metros por segundo ao quadrado, certo, né? Vamos lá, 7, questão 7. Alguém pode dizer, tá, professor, dá para o professor ter feito assim no simulado, bem rápido, sem perder tempo, né? Direto. Mas só que o simulado eu quis meio que fazer uma da revisão, porque já tivemos várias revisões. Pois, gente, vamos lá. Questão 7. Questão 7 é o seguinte. A velocidade de determinado móvel é descrita pela função horária. Dá a função horária aí, né? V igual a 10 mais 8t. Pronto. Dada essa função, qual a velocidade desse corpo no instante de t igual a 2 segundos? Pronto, ele quer saber qual é a velocidade para t igual a 2 segundos. Não é isso? Quando o tempo for igual a 2 segundos, a gente tinha feito isso aqui várias vezes lá no simulado, né? Tá, professor? Trata-se de uma relação, quero saber, dado um, quero saber o outro, um com relação ao outro. Então, onde tiver t, coloca 2. Simples assim. Quero saber quanto é a velocidade? Então, repete-se. 10 mais 8 vezes t, professor. Mas onde tiver t, coloque 2. Simples assim. É uma questão, gente, meramente de substituição. Você vai substituir os valores. Onde tiver t, coloque 2. Ele está dizendo, ó, qual vai ser o valor de v quando t for 2? Observa aqui que são duas variáveis, t e v. Um com relação ao outro. Por isso que é uma dependência, é uma função. Um em função do outro. Então, se eu quero encontrar um, ele deu o valor do outro. Aqui, no caso, deu o valor de t, quero ver. Poderia dar o valor de v e encontrar t, mas aqui foi o inverso. Não, deu o valor de v, deu o valor de t, 2, enquanto o valor de v. Então, vamos lá. Resolver. Como é que resolve? Ah, professor, acabou os físicos. Agora é só matemática. Não, 10, 8 vezes 2, 16. 16 mais 10, velocidade igual a quanto? 26. Não é isso? 26 metros por segundo. 26 metros por segundo. Então, número 7, letra E. Vamos conferir lá se a questão 7 é a letra E mesmo. Letra E, velocidade 26 metros por segundo. Ou seja, o carrinho começa com velocidade inicial de 10. 1 segundo depois ele vai ser 18. 2 segundos depois ele vai ser 26. Então, ao longo do tempo, a velocidade vai mudando, vai variando. Então,
Simples, né? Questão simples. Vamos lá. Questão 8. Questão 8 diz o seguinte. Questão 8. Questão 8 diz: determinado móvel se desloca ao longo do tempo, segundo o seguinte gráfico abaixo. Qual a grandeza podemos calcular e qual o seu valor a partir da região em cinza delimitada pelo retângulo destacado no gráfico? Então, a questão dá um gráfico, né? A questão é dar o gráfico. Olha o gráfico. Dá o gráfico. O eixo vertical definido pela aceleração. A aceleração dada em metros por segundo ao quadrado. E o eixo horizontal dado pelos tempos, dado em segundos. O gráfico nada mais é que essa reta. No caso aqui vai ser a reta horizontal, essa linha vermelha. Aqui intersecta o eixo vertical no valor de 8. Então, aí aqui o valor é 5. Demos esse gráfico no simulado. Não foi só que agora aqui ele vai explorar outra pergunta, né? Dado, aí ele quer saber. Essa região aqui destacada, no caso esse retângulo, vai definir que grandeza? Aí a gente vai ver. Pronto, isso daí é um retângulo. Tá. Esse retângulo aí, eu posso obter o quê? A área desse retângulo. A área do retângulo é o quê? Nada mais, nada menos que a base vezes a altura. A altura aqui é 8 vezes a base. A diferença entre 5 e 10. 10 menos 5 é quanto? 5. Né? Então, multipliquei. O que é isso daqui? 8. Esse tamanho 8 aqui está no eixo vertical, ou seja, na aceleração. Vezes. Esse tamanho aqui, esse lado aqui, olha, está no eixo horizontal, nos tempos. Então, é um ΔT. Qual é a relação que eu encontro, a grandeza que eu encontro, multiplicando a aceleração por ΔT? Eu encontro ΔV. Não é assim, gente? Porque a aceleração é igual ΔV sobre ΔT. Não é assim, ó? Ah, você está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, A vezes ΔT é ΔV. Então, na verdade, eu vou encontrar a variação da velocidade. E a variação da velocidade nesse intervalo de tempo aqui foi dado de 40 metros por segundo. Ou seja, o meu carrinho variou 40 metros por segundo. Um exemplo, se ele saiu a 10 metros por segundo, logo depois ele vai estar a 50 metros por segundo, que a variação entre essas duas velocidades tem que ser uma variação na ordem de 40 metros por segundo. Tranquilo? Então, gente, o que a gente pode encontrar de grandeza aqui nessa região, no caso a área dessa região, a área desse retângulo, é o ΔV. E o ΔV é 40 metros por segundo. Questão 8, a resposta correta, alternativa A, letra C. Vamos ver se é a letra C? Letra C, o que eu posso encontrar é o ΔV, perfeito, aqui ó, ΔV, e esse meu ΔV vai ser de 40 metros por segundo. Corretíssimo. Vamos lá? Nona questão, penúltima questão. Nona questão, olha aqui a 7, né? Fizemos a 8, vamos agora para 9. Então, questão 9. Questão 9 diz o seguinte, penúltima questão. Questão 9 diz: determinado móvel se desloca ao longo do tempo segundo a seguinte função horária abaixo. A partir da função, em que momento determinado o objeto passa pela origem. Pronto, então vamos lá. A função é essa daqui. Dada a função S igual a t ao quadrado menos 4t mais 3. Então, ele quer saber em que tempo, né? Em que momento, então se ele quer saber em que momento, então a pergunta é com relação ao tempo. Em que momento o carrinho passa pela origem? Então, se vai passar pela origem, a origem nada mais é quando S ser igual a zero. Então, gente, foi exatamente a questão 10 do simulado, né? Acabamos de resolver aí no vídeo anterior, observem aí, atentem aí do vídeo anterior, que a gente resolveu a equação no caso do segundo grau, né? E como é resolver uma equação do segundo grau, professor? Tá. Equação do segundo grau lá do nono ano nada mais é aqui. Primeira coisa, passo a passo, identificar os termos, os coeficientes, que é A, B e C. Logo depois, calcular o delta, o discriminante, a fórmula do delta. E por último, terceiro e último procedimento, a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Identificar os termos, os coeficientes A, B e C. Quem é A? A aqui é quem? É o que está do lado da variável ao quadrado. Então é 1. Coeficiente B é o que está do lado da variável linear, né? Ó, no caso aqui, o T. Menos 4. E o coeficiente C é o termo independente. Identificado os coeficientes, agora eu vou para o delta. A fórmula de Bhaskara, como é? Fórmula do delta. Como é? B ao quadrado, a fórmula do discriminante, né? Ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual. Quem é B? Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A, 1, vezes C, 3.
Delta vai ser quanto? 4 ao quadrado, 16. Menos com menos dá mais. Menos ao quadrado, né? O expoente par sempre dá positivo, né? 16 menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Né? 16 menos 12, 4. Então, o discriminante aí, né? O delta é 4. Ah, professor, encontrar o discriminante e agora eu vou fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara vai me dar o valor da variável. A variável lá, na matemática, né? Na equação de segundo grau, é o x. No caso aqui é o t. Mesma coisa, não importa, né? Então, t, vou encontrar com a fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2 vezes a. Vamos lá? T vai ser igual a menos b. Quem é b? Menos 4. Menos com menos, vamos botar aqui só o resultado. 4, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? 4. Raiz quadrada de 4, 2. Só 2 vezes a. A é 1. 2 vezes 1, 2, né? Então tem aí duas possibilidades. T' e o T, duas linhas. Vamos lá? Quem é T'? T' é quanto? 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. 3 segundos. E aqui, ó. Cadê? 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. 1 segundo. Então, vamos lá. Quais são os tempos, ou em que tempo, o carrinho passa pela origem? 2 tempos. T igual a 1, T igual a 3. Questão 9, alternativa letra B. Vamos ver na letra B? A letra B lá, esse objeto passará 2 vezes, correto, pela origem. T igual a 1, aqui T igual a 1, e T igual a 3 segundos, correto. 9, letra B. 10ª questão. 10ª e última questão. Vamos lá, fazer a correção dessa recuperação em menos de meia hora, né? Tem aqui, gente, um outro método para você encontrar aqui as raízes da função, né? Lá no 9º ano você aprende, né? A partir dos coeficientes você tem como encontrar as raízes. Olha aqui, o coeficiente b, na verdade, é a soma das raízes. Olha aqui, 3 mais 1, 4. E o coeficiente c, na verdade, é o produto das raízes. 3 vezes 1, 3. Então, bastaria você encontrar dois números, tais que a soma dá 4 e o produto dá 3. A soma dá 4, pode ser 2 e 2. Mas 2 vezes 2 não dá. Pode ser 0 e 2. 4 e 1, 4 e 0. Daria, mas aqui ia dar 0. Então só me resta 3 e 1. 3 e 1, ó. 3 mais 1, 4. 3 vezes 1, 3. Mas isso daí você tem que estudar um pouquinho mais, né? Vamos lá? Questão 10. 10 minutos na questão diz o seguinte. Certo objeto se desloca ao longo do tempo segundo a seguinte função horária abaixo. A partir da função, quais são os valores do espaço inicial, velocidade inicial e aceleração, respectivamente? Tá. Foi a questão 9 que a gente fez lá do simulado, né? Então, o mais simples de todos. Ele dá a função, dada a função S igual a menos 8t. Foi a mesmíssima questão lá do simulado, não foi? Menos 8t mais 12, menos 8t mais 12, mais t ao quadrado. Mesmíssima questão. Não, essa questão, se eu não me engano, foi para encontrar as raízes. Foi pronto, aqui, o mesmo método aqui, as raízes. Aqui, são dois valores tais que a soma vai dar 8 e o produto dá 12. Geralmente, quando é 12, a gente sempre pensa 3 e 4, né? 3 vezes 4, 12. Mais 3 mais 4 seria 7. Então, a outra possibilidade pode ser 8 e 1, mas aqui não dá. Poderia ser o quê? 6 e 2. Aqui, ó. 6 mais 2, 8. 6 vezes 2, 12. Então, as raízes aqui é 6 e 2. 6 e 2. É bom treinar, gente, isso daqui, porque às vezes você vê ali o gráfico e aí você já sabe como montar, bacana? Mas só pode fazer isso quando aqui, olha, esse coeficiente é 1, certo? Quando o coeficiente é 1. Então, vamos lá. Ele quer saber, identificar aí, né? Ó, quem é S0, aqui. Quem é S0, dada a função, quem é S0, quem é V0 e quem é A. Logo de cara, S0 é o termo independente, né? Ó, 12. 12 metros. V0, quem é V0? Está aqui. V0 é o que está do lado de T, né? Ó, menos 8 metros por segundo. E a aceleração? Lembra lá da aceleração? O que é que eu tenho que fazer? Gente, isso é porque eu tenho que sempre comparar a forma geral, né? A forma genérica. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então, vou comparar aqui, ó, S0 com quem? Com 12. V0 com menos 8. E aqui, ó, está do lado de T ao quadrado, é A sobre 2. Então, vou botar aqui, A sobre 2 tem que ser igual ao termo que está aqui do lado de T ao quadrado, é 1. Então, aqui A igual a quanto? A igual a 2. A aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado.
Questão 10, alternativa D. Alternativa correta, letra D. E aí, vamos lá? Letra D, vamos conferir? S0, 12 metros. V0, menos 8 metros por segundo. E a aceleração igual a 2 metros por segundo. Atenção, aluno aí, que muitas vezes ele erra, né? Perde a questão, porque diz, a aceleração aqui é 1. É 1, perdeu a questão. A aceleração não é 1, porque do lado de t ao quadrado tem a sobre 2. Então, a sobre 2, o 2 passa multiplicando, é 2. De propósito, tinha essa questão lá, né? Era, se eu não me engano, a alternativa B, né? B, ele colocava aqui 1. Então, gente, parabéns. Olha lá, menos de meia hora, né? 25 minutos. Parabéns a todos. Estão fazendo as tarefas, continuem assim, se dedicando, metendo aço, como a gente sempre brinca, né? Pegue um bom livro, sente, resolva as questões. A tarefa, a atividade é enviar as questões da lista que a gente passa. Não tem nada a ver você mandar o que você copia no caderno. Copia do quadro para o caderno é o material que você está se preparando para estudar. Mas o que o professor está pedindo é a tarefa, o exercício lá da lista de exercício. Agora, esse terceiro bimestre, os alunos que estiverem mandando só o que copiou, vai ser zerado. A tarefinha vai voltar, porque a tarefa, observem lá, tem bem especificado, bem clarinho a instrução de como é que se faz a atividade. Primeiro, tendo assistido. Segundo, tendo copiado. Terceiro, vai tirar foto e mandar, se quiser. Mas o quarto e principal, que vale nota, é resolver a lista de exercícios. E a lista de exercícios, estão lá 4, 5 questões que em toda aula a gente posta. Então, aluno que não fizer, vai tirar 0. Gente, sinceramente, tem aluno aí desesperado. Não, é porque o professor fulano faz formulário, o outro faz Google Forms. Se a gente fizesse formulário Google Forms, seria 0 para todo mundo. Então, a oportunidade, mais do que qualquer coisa, é você fazer no caderninho e mandar. Professor, mas porque eu não estou conseguindo. De 5 questões, você fazer 1 ou 2. As outras eu não consegui, eu tentei, rabisquei, mas mostrei aqui que tentei. É 10. Fazendo isso é 10, independente que esteja certo ou errado. Então, corra atrás, meta um laço. Isso é para você. Você vai tirar 0 simplesmente porque quer. Não, eu não vou fazer porque é cansativo, todo mundo faz o Google Forms, todo mundo faz o formulário, o professor não faz, então eu não sei como fazer. Tem lá o videozinho de como postar a tarefa. Então, gente, corra atrás. Parabéns aos alunos que estão se dedicando, estão se empenhando, mostrando um exemplo aí de dedicação. Não é para mim, não é para o seu pai, sua mãe, é para você. É para você. Muitos alunos aí estão se boicotando. Tem gente que não tem condições, não tem acesso, não assiste aula remota, não assiste aula simultânea, não tem internet, não tem como... Você tem tudo. E está se boicotando. Eu vou enganar aqui, vou mandar a cópia, vou copiar aqui, não vou fazer. Se fizer, simples assim é fazer, tira o 10, independente esteja certo ou errado. Fazer as 5 questõezinhas de cada lista que é postada. Tranquilo, gente? Então tá aí a correção, né, a resolução de todas as questões. Tinham me pedido aí, foi o quê? O gabarito. Professor, bota aí o gabarito do simulado e da recuperação. O pessoal parece que gosta de sopa de letrinhas, né? Eu quero saber, a primeira é A, B, a segunda é D, E, a terceira é C. Mais do que o gabarito, é você ver como responde, é você ver como resolve, é você exercitar, você sentar, eita, não, agora eu vou fechar os olhos aqui, não vou assistir o vídeo, vou tentar fazer sozinho. É você tentar, é você correr atrás, é você se dedicar. Tranquilo, gente? Então, mais do que o gabarito está aí. Todas as provas, o simulado e a recuperação do segundo bimestre, todos eles resolvidos aqui. Basta agora você fazer a sua parte. Tranquilo? Ei, gente, parabéns a todos. Parabéns, boa sorte e bons estudos.